A Justiça realizou a audiência de instrução do acusado de ter perseguido e batido com o carro em Josinaldo, na Avenida Epitácio Pessoa. Foi em março de 2022. Ao vivo, Thaisa Aureliano traz mais informações. Quase boa noite, né, Thaisa? É com você. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Isso, quase boa noite, Vinícius. Excelente noite para você e a todos que nos acompanham. Vou conversar direto aqui com o advogado de defesa, o Getúlio Souza, para explicar para a gente o que aconteceu hoje nessa audiência, né? A gente já estava conversando aqui um pouquinho antes. Essa audiência de instrução começou por volta das 9 da manhã, passou do meio-dia, né? O que ficou decidido nesse caso? Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Hoje foi a audiência de instrução, em que pese serem mais de 10 testemunhas arroladas, Ministério Público e Defesa. O Ministério Público ouviu, acho que foram 7 ou foram as 8 testemunhas. A Defesa ouviu apenas uma e aí dispensou as demais por já estar satisfeita do que foi produzido. E aí o réu foi interrogado, a Defesa orientou a falar tudo que fosse questionado pela magistratura, pelo Ministério Público e pela Defesa. E aí, ao final disso, foi feito apenas um requerimento por parte da Defesa para que pudesse aportar aos autos algumas imagens que estavam faltando da perícia que foi feita. Então, chegou o laudo pericial, entretanto, as imagens que embasaram esse laudo não estavam no processo. Então, para que a defesa do acusado fosse ampla, como assim deve ser, a Defesa fez esse requerimento, o Ministério Público pugnou para o deferimento e a juíza, obviamente, deferiu, né, intimou a delegacia para que juntasse essas imagens e então fosse encaminhado ao Ministério Público para que apresentasse suas alegações finais por memoriais em 5 dias, assim como também será facultado a defesa a fazê-lo. Já houve alguma marcação? Quando será então o próximo encontro com a Justiça? Não, esse foi o único encontro com a Justiça. Hoje foi averiguado tudo aquilo que foi vinculado na imprensa e objeto da denúncia. Já no processo foi afastado a embriaguez ao volante, né? Ficou apenas a qualificadora da motivação do ciúme, que foi o que foi mais debatido hoje na audiência de instrução. Então, a gente aguarda, né, uma apreciação técnica, como é peculiar de doutora Franciluz, para que aquilo que foi produzido hoje em audiência seja reverberado de forma técnica e ponderada na sentença. Repito, no próprio processo já foi afastado a embriaguez ao volante, ficando apenas o ciúme, né? E aí, a partir de então, em caso de pronúncia, né, afastando essa qualificadora, iria para o homicídio simples. E aí iria se discutir a respeito de dolo eventual e culpa consciente, que são teses jurídicas a serem debatidas, se em caso do réu for ao plenário do júri. Em caso de desclassificação, a magistrada vai encaminhar o processo para uma vara competente, porque se trata de crime de trânsito, né? E aí sai do tribunal do júri, porque afasta o dolo, nesse caso, afasta o dolo mesmo eventual e aí ficando, em tese, a culpa consciente, e aí terá todo esse procedimento, né? Porque o que a gente trouxe, agora posso falar, considerando que terminou-se essa primeira fase do processo, é que ele realmente não tinha a intenção de causar aquele acidente. Foi debatido hoje toda a dinâmica do fato, desde o momento que eles estavam à tarde até aquela ida ao prédio em Cabedelo, depois o prédio em Intermares e aí o fatídico acidente na contramão na principal avenida da nossa cidade. Mas tudo isso foi debatido hoje. A gente espera, repito, que seja analisado de forma técnica e ponderado pela magistrada que presidiu esse ato. Esse acidente, né, que o Raul Queiroga, o acusado, se envolveu, né, restou uma vítima faleceu e a outra ficou meses internado, né? Há um contato com essa vítima? Como é a relação dele? E hoje, como é que está o Raul, que não mora mais aqui em João Pessoa, não é isso? Isso. Primeiro vamos falar das vítimas. O acidente teve uma vítima fatal
e a outra que foi socorrida, essa que foi socorrida já recebeu alta, só que ela não responde os estímulos, né? E aí, enquanto estão em estado grave, o que é lamentável, obviamente, Raul está impossibilitado de manter contato com qualquer testemunha ou vítima do processo por uma imposição que foi dito pela própria justiça, né? Então, ele hoje voltou para o interior, onde os seus pais moram, na comarca de Aparecida, se encontra laborando lá, inclusive trouxe isso hoje na audiência de instrução. Nós iremos juntar os documentos pertinentes, mas está, obviamente, como todo cidadão comum deveria estar, preocupado, né, com a situação que as famílias estão passando. Ele se torna até secundário diante desse fato. Nós estamos diante de um processo penal, mas não haveremos de esquecer que foram ceifadas, assim, vamos dizer, 2 vidas, né? Porque esse rapaz que não responde os estímulos também teve a vida aí depredada, né? Do ponto de vista jurídico. E o outro veio a óbito, né? São 2 famílias, né? Na verdade 3, a de Raul também. Um fatídico acidente, né? Foi uma irresponsabilidade, claro, de ambos, porque entraram na contramão na Epitácio Pessoa, e agora a gente está esperando o deslinde desse processo, como a justiça assim caminhar. Apesar de Raul estar no município de Aparecida, ele tem frequentado aqui o João Pessoa? Não, porque que ele está impossibilitado de dirigir também por uma medida cautelar. Então, assim, quando a juíza nega a prisão dele, que foi requerido pelo delegado, e nós nos manifestamos, obviamente, pela desnecessidade da sua prisão, o Ministério Público também pugnou por esse sentido de desnecessidade e aplicou algumas cautelares diversas da prisão. E uma delas é não poder dirigir. Ele está com o direito de dirigir suspenso até o deslinde final desse processo. Ele se encontra lá na comarca cumprindo todas as cautelares diversas da prisão. Já teve aqui no fórum em algumas oportunidades, quando a justiça o chamou, e como foi feito um compromisso por ele, ele veio em todas as vezes que foi instado a se manifestar através do advogado ou pessoalmente. Hoje, principalmente, que foi a audiência para apurar esse fato, ele veio junto com as suas testemunhas e o seu advogado, como haveria de ser. Muito obrigada pela sua participação. Lembrar que o Raul está sendo acompanhado, né, por Getúlio desde o início desse processo e segue assim, Vinícius. Eu volto com você. Grande advogado, doutor Getúlio, viu? Olha, pessoal, eu digo sempre que para ser um apresentador, além de você ser, claro, ter o dom, você tem que ter muita fonte. E uma coisa que, graças a Deus, eu não tenho beleza, eu não tenho... Até a dicção, às vezes, não é muito boa, mas fonte o gordinho tem, viu?